Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso podcast Mais Brasília, nosso editorial terrivelmente evangélico. E aqui é o seguinte, a gente não entrevista só um da família, a gente entrevista os dois da família. E hoje nossa convidada especial, ela é esposa de um cara que começou com a gente lá no início nesse podcast aqui, que abre muitas portas, traz muitos convidados também, ajuda bastante a gente. Eu não vou falar do nome dele, vou deixar a esposa dele falar do nome dele, mas eu estou com Laila Cardoso, nossa adoradora e esposa de quem? Silas Raibold. Silas Raibold. Esse nome do Raibold é o melhor de todos. Querida, muito obrigado. Obrigada, bem-vinda. pastor. Que bom você estar aqui. Privilégio estar aqui com vocês. O privilégio é nosso de receber você. Que benção. Então a gente não vai falar do Silas hoje, vai falar de você. Talvez um pouquinho, né? É, porque ele falou muito de você, então já viu, né? Hoje é minha vez de falar dele. Hoje é sua vez de falar dele. Ixi, achei que você ia falar do Gabriel. Fala do Também. Gabriel. Pessoal, para quem não lembra, quando o Silas veio aqui, a gente estava recapitulando, eles estavam grávidos e o Gabriel ia nascer. E a gente tem muitas histórias para contar sobre o Gabriel aí, né? Sim, com certeza. Mas antes de chegar lá, conta um pouquinho da sua história pra gente, minha querida. Nascido num lar cristão, antes da gente chegar na música, que é a representação do seu chamado. Nascido num lar cristão? Nascido num lar cristão, filha de dois irmãos, na verdade somos 3 irmãos. Uhum. Filho de pastor? Filha de pastor. Eita, que beleza. Eu falei com o pastor aqui antes que se eu esqueci de alguma coisa é porque eu sou mãe, gente. Então, às vezes, assim, eu perco o fio da meada, eu esqueço do que eu estou falando, mas vamos lá, nós vamos conseguir. Uma dica para os maridos que estão assistindo a gente. Depois que a sua esposa tem filhos, ela não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Graças a Deus. Elas ficam esquecidas, entendeu? Elas meio perdem um pouco o senso do tempo de... quanto tempo que a gente está aqui? Total. Então fica tranquilo que a gente tem toda a tolerância e paciência. Como o pastor já é pai de 3, você vai me ajudando. Não, é isso aqui, é isso aqui. Então, eu nasci no lar evangélico, né? Um pai músico, pastor, missionário. Músico? Sim, músico, maestro. Maestro? É dele que vem a minha maior referência. Que legal. Meu amor por música, por louvor, vem dele. Que legal, que legal. Meu pai era... Assim, o meu pai chegou a viajar para Portugal, ficou 1 ano lá, e aí ele trouxe uns CDs de músicas gospel americanas. E esse amor por música black, né, vamos dizer assim, acendeu depois que ele trouxe esses CDs, assim. Que legal. Eram músicas sensacionais. BBC, eu não sei se o pastor conhece. Sim, claro. Então, Cici Winas, meu pai trouxe de Portugal, né, era o quê? Foi em 2002. Não é querendo me gabar, mas antes de as pessoas conhecerem Cici Winas ali no meu meio, eu já conhecia, eu já sabia quem era. Que legal. Quando as pessoas chegavam até mim falando, conhece essa cantora aqui? Eu já conheço, meu pai já me apresentou. Quer que eu já falei? Então, eu sempre respirei música por causa do meu pai. Que legal. Meu pai é minha maior referência. Que legal. Acho que crescer no ambiente musical deve fazer uma diferença para abrir sua mente e sua percepção, né? Total. E fora que ele era também... Meu pai era muito criativo. Já foi diretor de peça. Que legal. Meu pai era mil e utilidades. O que estava precisando para fazer dentro da igreja, ele fazia. Mas essa área da música com ele assim, para mim, era o melhor. Que legal. Maior referência que eu tenho. E quando é que foi que você descobriu esse seu chamado, essa vocação? Já gostava de ir para a igreja desde pequena? Amava ir para a igreja? Nossa, que diferente! Não gostava. Como a gente estava conversando aqui antes, os tempos eram outros, né? Então, a gente não tinha celular, a gente não tinha... O máximo que tinha era um desenho na TV, mas eu sempre fui muito rueira. Então, sempre gostei muito de ficar na rua brincando, descalço. Total. Todo tipo de brincadeira eu gostava muito. Então, muitas das vezes meu pai e minha mãe tinham que me chamar para entrar, para tomar banho, para comer, porque senão se deixasse eu ficava o dia todo. Então, como a minha irmã cuidava da gente, minha irmã mais velha, a minha irmã sempre foi muito assídua na igreja, assim, muito crente. Como eu disse, piolho de igreja. Meu pai dizia isso. Tradicional, isso. E ela cuidava de mim. Minha mãe e meu pai trabalhavam, de mim e do meu irmão. E aí ela, querendo ou não, forçava a gente a ir à igreja. Eu, querendo ou não, tinha que estar na igreja. Que legal. Não, você vai para a igreja, nem que você fique lá dormindo, mas na você cadeira, vai. Mas você vai. Você vai para a igreja. Então, quando eu era criança, eu não gostava, pelo fato de querer ficar na rua. Mas depois de um tempo, eu fui conhecendo Jesus realmente, conhecendo mais sobre a música, sobre o louvor, entendendo que Deus tinha me chamado para isso. E eu tive uma percepção maior, um entendimento maior de que Deus tinha me chamado para a música. Foi com 10 anos de idade, onde foi
Quando foi lá na minha igreja, eu cantei no departamento infantil. Mas foi assim, mas foi no susto, porque era até aquele corinho assim, de madrugada o crente vai buscar poder. Aí a líder do departamento infantil sempre pedia para eu cantar. Não, canta aí. Não vou cantar não. Canta aí. Aí num dia, num susto, ela falou, toma aí. Aí eu peguei. Vou te dar a oportunidade agora. Eu peguei e comecei a cantar nas crianças. Aí foi a revelação. Que legal. A filha do Edilson canta. Nossa, vai você cantar muito. Não, você tem que cantar mais vezes. Isso com 10 anos. Aí eu fui começando a entender que Deus tinha me chamado para aquilo. Que legal. E foi despertando um amor maior pela música, pelo ministério do louvor. Que legal. E eu entendi que realmente esse era o meu chamado. Qual foi a sensação, a primeira vez que... Toma, canta. Nossa, assim... Eu já sou de natureza. Se você vir minha mão aqui... Transpirando. Botar a mão na mesa vai sair água. O pé... Naquela hora ali, o microfone pingava de suor, assim, de nervosismo, né? Mas saiu, ficou muito legal. Eu lembro, se eu fechar os olhos aqui, eu vejo a imagem... Que legal. ...do dia. E aquilo ali foi um marco, foi um divisor de águas na minha vida. E eu só tinha 10 anos de idade. E Deus já estava me impulsionando para isso, né? Para esse ministério, que é o da música. Que legal, que legal. Aí você começou a ver que o negócio não era só pegar o microfone e cantar. Começou a entender que era uma coisa mais ampla, que louvor envolvia a música, mas não se resumia à música. Sim. Como é que foi esse seu encontro espiritual ali com Jesus no seu chamado? Não apenas a música como uma ação, algo a se fazer, mas você começou a entender como assim, olha, Deus está aqui. Eu vou ser bem sincera com você, eu tive realmente assim, um encontro marcante, impactante com o Senhor. Assim, a primeira vez foi quando além de eu cantar nas crianças, eu fazia coreografia na igreja. Que legal. Eu adorava dançar também. Foi um encontro numa salinha, assim, no segundo andar da minha antiga igreja. A minha líder de coreografia falou, vamos fazer um propósito, hoje vamos todo mundo orar aqui, eu quero que vocês sejam batizados com o Espírito Santo, porque, olha que loucura, a dança não é só você ali fazer gestos, mas a dança está ligada à adoração. E aí o meu encontro, assim, marcante, foi na dança, por incrível que pareça. Olha, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 11 anos, se eu não me engano. Que legal. E aí eu tinha começado a entender que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo era uma coisa muito mais séria. Não era só ali você levantar sua mão, dar um glória e aleluia, mas era uma vivência ali, né? Uma coisa mais íntima. E foi dali que eu comecei a entender o que era o Espírito Santo. Que legal. E aí eu comecei a me interessar, a saber mais sobre o Espírito Santo, depois através da música. Não como é que Deus age através da música, como é que o Espírito Santo faz através da música. Então eu comecei ali a orar mais, buscar mais. E essa experiência foi marcante para mim, porque, como eu disse, não foi na música, foi no encontro das meninas que faziam coreografia comigo. E dali eu comecei a me interessar, a saber mais sobre o Espírito Santo através da música. Que legal, que legal. Uma coisa que aparentemente não tinha uma conexão direta, mas indireta, que te encantou para aquilo ali que virou o seu chamado depois. Porque então você dança com música, né? Então tá uma coisa ali... A música é o coadjuvante quando você está coreografando. Depois que você fala, não, na verdade é tudo uma coisa só. Que legal. Sim, foi muito legal. Que legal. Aí você começou, se envolveu, teve esse entendimento, e aí você começou a desenvolver isso. Você focou de falar, agora eu vou investir, ou foi uma coisa que foi acontecendo, eu canto mais um pouco ali, faz uma coreografia aqui, daqui a pouco você estava mais envolvida, daqui a pouco fazia parte da equipe de louvor, como é que foi isso? Não, eu particularmente, eu entendi que aquilo era meu chamado, mas eu nunca quis viver disso profissionalmente. Então eu vim, depois de muito tempo, eu vim entender. Depois que eu conheci o meu esposo, eu conheci meu esposo com 19 anos, eu vim entender que Deus tinha realmente um propósito muito grande através da música na minha vida. Eu tinha entendido que era um chamado, mas não que era para eu viver disso profissionalmente, para eu viver para isso integralmente. O meu marido, depois que eu conheci, ele me fez entender. Como é que foi esse encontro de vocês? É uma longa história, pastor. Não tem problema, você resume ela. Então, a gente se conheceu, eu tava numa... Tá saindo aqui o barulho do... Um pouquinho, não tem problema não, deixa ele. O Gabriel tá ali pode deixar. Gente, o Gabriel tá aqui olhando pra mãe dele e falando, mamãe, você tá falando, eu tô te ouvindo. Ele é pentecostal, gente. Se precisar trazer ele pra cá, pode trazer, não tem problema não depois, fica tranquilo.
Pode beber pentecostal, assim que é bom. E aí eu conheci o Silas com 19 anos de idade. Eu estava numa bad, vamos dizer assim, na minha vida sentimental. Eu estava muito mal porque eu tinha saído de um relacionamento que me fez muito mal, mas eu gostava muito da pessoa ainda. Só que eu estava sofrendo muito porque a pessoa não queria um relacionamento sério. E eu gostava muito daquele lance de sentimento. Quem nunca? Nossa. Quem nunca? E eu lembro que eu tive uma experiência muito marcante na minha vida, quando eu estava nessa situação, desse relacionamento. Quando a gente já tinha terminado e eu estava sofrendo, eu estava na minha cozinha e eu senti a morte dentro da minha cozinha. Um espírito de suicídio dentro da minha cozinha. E ele falava assim, o diabo falava assim, pode acabar com sua vida sentimental. Já era. Nossa. Foi por água abaixo. Você não tem mais o que viver aqui. Você gosta dele, ele não está nem aí para você e você está sofrendo à toa. Dentro da minha cozinha. E eu me arrepiava toda. E naquele momento eu repreendi o espírito da morte e eu decidi fazer um propósito. Eu falei, vou fazer um propósito com o Senhor. Vou fazer um propósito de um mês de jejum e oração sobre a minha vida sentimental. Para vocês terem ideia que essa situação de que você fala, Deus não está no relacionamento. Deus está sim, Deus faz na sua vida amorosa. Se você entregar para ele vai fazer. E aí eu conheci o Silas no penúltimo dia do meu propósito. Tinha propósito, então. Tinha propósito. E aí minha amiga falou assim, eu tava assim no penúltimo dia do meu propósito, eu estava assim, muito ruim, eu estava como nunca antes dos dias anteriores. Eu estava assim, que raio de propósito é esse que eu tô ficando pior? Exatamente. E ela falou assim, vamos. Eu morava no Rio de Janeiro, e ela falou assim, vamos comigo num encontro de coral, num culto, o coral que eu faço parte vai cantar, vamos lá para você se distrair. O nome dela é Flaviane, vou até mandar para ela. Um beijo, Flavi. E ela falou, vamos lá para você se distrair e tal. Aí nós fomos, o Silas estava na van, o Silas era um dos músicos da banda. Você já conhecia ele? Não conhecia. Ela conhecia, eles eram amigos já. E eu estava ali com a cabeça muito tranquila, não estava pensando em nada. E tinha, assim, vários rapazes na van, como mulheres também, rapazes solteiros. E eu não estava com a cabeça nisso. Enfim, para resumir, nós fomos, eu acabei cantando com o coral dela. Que legal. Aí eu cantei da van, ele já ficou apaixonado, né, por mim. Ouviu minha voz, falou, quem tá falando isso é você. É você que tá falando isso. Ele não tá aqui para se defender ou para concordar. Eu acho que ele ficou apaixonado pela minha voz. Que ele falou, cara, a Sagrada canta muito. E aí, aí acabou o culto. No final ele veio pedir meu telefone. Na verdade, eu fazia parte... Ligeiro ele, né? Ele. Militar. Novinho. Aí ele falou assim, pô, garota solteira. Eu acho que ele deve ter pensado, solteira, não tá namorando, tá aí de bobeira, vou investir. E aí eu também fazia parte de um outro coral, que essa minha amiga também fazia parte desse outro coral. E eu falei pra ele, a gente é do coral Gratos, coral de amigos, né? Aí ele falou assim, qual o telefone, como é que eu chamo o coral Gratos? Ligeiro, rapaz. Como é que eu chamo o coral Gratos pra ir na minha igreja? Eu falei, tá aqui, peguei o cartãozinho. Na inocência, ele queria meu telefone. Lógico, né, bobo? Eu tomo aqui. Ele, tá bom então. Obrigado, hein? Aí passou, ele pediu meu telefone depois no final, a gente tirou uma foto junto, a gente tem essa foto até hoje, no final do culto, legal. O pessoal ficou falando, mas assim, eu tava muito... Ele pegou meu telefone, aí quando eu fui embora, era na região dos Lagos do Rio, fui embora pra casa, ele me mandou uma mensagem, foi um prazer te conhecer. Então já, né? Não tinha nem WhatsApp da época. Bobo nada. SMS básico, pá. SMS. Pagou pra mandar mensagem pra você, porque SMS era pago. Tava investindo, era investimento. Lógico. Resumindo, a gente se conheceu, ele não queria muito namorar, porque eu sou a primeira namorada dele, ele nunca namorou. Primeira e última, graças a Deus. Graças a Deus por isso, né, pessoal? Beleza. E eu vi que ele não estava muito... Eu acho que ele estava um pouco seguro. Ele falou, eu tô assim, inseguro e tal. Mas você me dá um tempo para eu pensar. Aí pensou, eu falei, tá bom. Eu, assim, pelo que eu já passei, meu amor... Tá tranquilo, suave. Se você não quiser nada... meu amor. E até então, ele sabia que eu queria um compromisso. Eu tava no meu penúltimo dia do propósito. Isso já tinha passado dias, né? A gente tava conversando por SMS. E ele...
Falou, não, vamos sim, vamos orar, vamos. Que legal. E aí, depois de um mês de namoro, Deus usou um irmão que não sabia nada da minha vida. Ele falou assim, ó, Deus viu o propósito que você fez pela sua vida sentimental. E a pessoa que você está conhecendo, olha, a gente às vezes não acredita, né, que Deus faz essas coisas. Só quando a gente conta. E aí, a pessoa que o cara não conhece, não sabia nem quem eu era na igreja. E ele falou, foi numa oração da tarde das irmãs, na minha antiga igreja. Ele falou, ó, você está conhecendo um rapaz, e esse rapaz, ele é de Deus para sua vida. Foi o Senhor que colocou ele na sua vida. Que Deus tem um propósito na vida de vocês, como casal. Olha. E estamos aí, 13 anos juntos. Que beleza. E aí nasceu a nossa promessa. Que beleza. Tá ali, ó. Agora que tá ali no colinho do papai. E estamos vivendo aí um dia após o outro, dentro das promessas do Senhor. E aí, esse encontro de vocês dois, além do propósito de construir a família, mexeu também com a sua percepção do seu chamado musical em Deus. Como foi isso? Qual o papel dele nisso? Sem querer puxar a sardinha para ele. Qual foi o papel dele nisso? O Silas, ele tem assim um papel essencial na minha vida, no meu ministério, porque ele é o cara que mais acredita. Ele acredita até mais do que eu, no que Deus nos confiou. E como eu disse, antes de eu conhecê-lo, eu não tinha... Eu tinha a noção de que eu tinha um chamado para a música, mas eu não estava assim com tantas expectativas. E ele me trouxe essas expectativas. Não, olha só, Deus tem algo muito grande sobre a sua vida. Eu nasci, eu vivi 26 anos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no mesmo bairro, então você acaba ficando um pouco, né? Não, Deus tem isso aqui para mim. Mas não, quando eu conheci ele falou, não, Deus tem muito mais para você. Isso aqui é pequeno onde você está. E eu só fui entender isso depois que Deus me tirou da minha terra, da minha parentela, e me trouxe para Brasília. E me fez entender que ele tinha algo muito maior para fazer, através do Silas, porque o Silas sempre me deixava essa percepção. Não, cara, você tem muito talento, Deus te chamou para isso, a gente precisa investir nisso. Mas por muito tempo eu relutei. Eu falei, não quero viver isso. E por que você relutava? Eu acho que depois que meu pai faleceu, eu acho que eu fiquei um pouco frustrada com as coisas que aconteceram com meu pai. Meu pai era músico, era muito talentoso, meu pai era muito inteligente, meu pai tinha muitos diplomas. Então, meu pai morreu com 54 anos. Novo demais. Novo. Então, eu acho que eu fiquei um pouco frustrada, meio depressiva, no sentido de vida profissional, até mesmo vida com Deus, porque meu pai viveu muito intensamente para o Evangelho. E depois de um tempo ele se afastou, ele virou alcoólatra e ficou por decepções, né? Ficou depressivo, ele tinha depressão. E eu vendo aquela situação, eu falo, será que Deus tem alguma coisa mesmo para minha vida? Olha como meu pai está terminando. Se for assim, não dá. Entendeu? E aí eu conta não fecha. Fiquei pensando muito nisso, mas graças a Deus, meu pai morreu salvo. Uma semana antes ele voltou para Jesus preparou ele e ele faleceu. Mas aí eu acho que depois disso eu fiquei um pouco pensando nisso. Eu falei, tá, e meu pai? E aí Deus falou para mim, falou, eu quero dar continuidade ao ministério do seu pai em você. Eu quero que isso flua através de você. Não é porque ele morreu, porque parou o que eu tinha para ele, mas vai dar continuidade em você, nos seus irmãos. No tanto que meus irmãos também cantam. Que legal. A minha irmã canta, meu irmão canta. Que legal. É uma família toda de... Daqui a pouco vai sair o novo CD, o novo álbum da família. E eu acho que eu fiquei muito, pensando muito nisso. Será que Deus tem isso mesmo para mim, né? Isso era uma coisa que você percebia ou era uma coisa que você só veio perceber depois? O quê? O fato de repente, você não querer enveredar pelo caminho profissional, artístico, musical, ministerial, igreja, era uma coisa que você percebia, eu não quero por conta daquilo, eu não quero por causa do desgaste que o meu pai teve, ou não, você não queria e você foi descobrindo isso com o passar do tempo. Por que será que eu não quero? É verdade, eu acho que meu pai era aquilo. Você percebia isso? Sim, e também referências musicais que eu tenho,
por exemplo, Cassiane, Eline Barros, são referências de ministérios da música para mim, que eu cheguei a pesquisar um pouco da trajetória, da história delas, eu vi que era tudo muito difícil. Hoje está um pouco mais fácil. Sim. Só que hoje na música é tudo muito caro, né? Para você fazer um videoclipe, você gravar, tudo muito caro. E eu ficava pensando, falei, é muito trabalho. Trabalho demais. É muito trabalho, é muita coisa assim. E às vezes não vai nem engajar, não vai nem fluir. E às vezes também, ficava muito assim, às vezes Deus também não quer que... No tanto que, ficar pensando nesse negócio de às vezes, eu fui tentar fazer prova militar. Tentei 4 vezes. 4 vezes. Não consegui. 4 vezes. Para na última vez Deus falar, eu não tinha isso para você. Aí eu, na última vez, na quarta tentativa, e ele falou, você não me perguntou se eu tinha isso para você. Você não me perguntou. Mesmo você não me perguntando, estou dizendo agora, não é isso que eu tenho para você. Então eu fiquei aqui naquele ciclo vicioso ali, será? Puxa, quero, não quero. Relutando demais. Até mesmo quando eu vim para cá, para Brasília, eu ainda tive muitos momentos de dúvida. E o Silas sempre ali não, Laila, é isso mesmo, vai dar certo. Você precisa acreditar, você precisa se mover. Ele te cobrava motivando. Exatamente. Não negligencie o teu chamado. Belíssima colocação. Ele me cobrava me motivando. Não, cara, você precisa fazer, Até então, porque a gente tem uma... A gente, não vou dizer por mim. Eu vivi numa igreja de bairro pequeno, então você acaba se envolvendo ali com os irmãos que tem uma mentalidade um pouco mais tranquila, um pouco mais, né? Assim, do passado, que não... Mais acomodado com o que está acostumado. Exatamente, exatamente. E aí você acaba ficando assim também. Você acaba se acostumando com a situação, com o ambiente, com as pessoas. Às vezes as pessoas não têm a visão de crescer e você acaba ficando, sabe? Aí foi preciso eu sair dali para eu entender que Deus tinha algo muito maior para fazer. O que ele tinha para fazer, ele fez ali, no Rio de Janeiro. Mas depois que eu saí dali, eu consegui enxergar um pouco da dimensão das coisas que o Senhor tem para fazer através da minha vida, não só minha, mas do meu marido, porque o nosso ministério juntos, né? Tá ligado? E então eu fiquei por muito tempo relutando sobre isso, sobre essa situação da música. E eu ficava ali sempre me remoendo, Senhor, e aí? Mas eu preciso fazer alguma coisa. E aí, como eu estava dizendo, você às vezes espera muito que Deus faça algo que você precisa fazer. Se eu não me engano, foi na semana passada eu conversei com os meninos da minha banda. Eu falei, cara, tem muita coisa que não aconteceu ainda no nosso ministério, porque quando eu digo nosso, porque eles também estão envolvidos, né? Eles acreditam muito também. É por minha culpa. Tem muita coisa que não aconteceu por minha culpa. E o Espírito Santo falou comigo o mês de novembro quase todo. Eu estou querendo fazer. E você. E às vezes a gente fala, o Gabriel. Mas o Gabriel, Senhor, ele é pequenininho. Mas a casa. Mas eu não tenho roupa. Mas eu não tenho o melhor fone de retorno. E Deus está falando, só vai, eu estou com você, né? E então eu acredito que muita coisa no meu ministério não aconteceu ainda, porque vai acontecer, porque eu mesmo atrasei. Eu mesmo empaquei. Eu fiquei muito nesse pensamento, vai dar certo, mas será? A gente está sempre atrás do ambiente perfeito para a coisa acontecer. Exatamente. Né? Eu estou insistindo nessas perguntas com você para uma coisa muito interessante que você está falando. Conversando com muitos irmãos que são talentosos musicalmente. Eu tenho pessoas assim na minha própria igreja. E você fala assim, você já tem, quando você conversa com essas pessoas talentosas, você já saiu na frente em relação a um monte de pessoas que não têm o que você tem. E aí as pessoas não conseguem entender. É verdade. Não conseguem enxergar. Falam, não, mas não aparece ninguém para me ajudar. Mas não abre a porta. Mas você não está se movimentando. Que dica que você dá? Você já deu nas entrelinhas, mas sendo explícito. Que dica que você dá para aquela pessoa que percebe que tem sim um chamado? Ou eu vejo que tem 2 categorias. Aquela que tem um chamado de fato e Deus abençoou, colocou a mão e falou, você
tem talento e chamado. E tem aqueles que de repente nem tem o talento, mas tem aquela gana de querer fazer dar certo o chamado e compensa a falta de talento no querer. O que você dá de dica para essas pessoas começarem a virar essa chave do tipo, levanta e anda, entendeu? É o que você acabou de falar, às vezes a gente espera algo mirabolante, ter o melhor microfone, um exemplo. Eu quero gravar na minha casa, vídeo para o Instagram, para o YouTube cantando, é algo que Deus colocou no meu coração. Às vezes espera ter o melhor microfone, a melhor câmera. Faz com o que você tem. E Deus vai fazer com o que você tem. E as coisas vão começarem a fluir. E mais pra frente você vai ver que Deus vai começar a agir, porque muitas vezes o Senhor espera uma atitude nossa. A gente dar o primeiro passo e falar, não, vou fazer com o que eu tenho. E eu particularmente preciso melhorar muito nisso ainda, porque eu quero ter algo, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, e aí eu tenho um iPhone, graças a Deus, um iPhone que grava muito bem, 4K, e você vai começando a ver as coisas, as pessoas terem algo melhor e vai se comparando. Não, mas eu não tenho, então eu não vou fazer o vídeo. Por exemplo, eu falei, meu aniversário foi semana passada, eu falei, amor, eu quero essa câmera aqui. Câmera caríssima, nós não temos condições agora de comprar essa câmera. Aquele carro quer dizer câmera. Eu quero essa câmera aqui. Ele até falou, se eu te der, você vai gravar? Você não vai gravar. Você tem um iPhone e você não está gravando com o seu iPhone. Então, a gente espera... Eu estou dizendo... Eu não posso ser hipócrita e dizer que eu também não faço isso. Eu faço às vezes, sim. Mas você tem a ferramenta que Deus te deu e você não está usando. Como é que Ele vai te dar outra melhor? Então, faz com o que você tem. Perfeito. Levanta, vai dar certo. Né? E quando eu digo que vai dar certo, é no tempo do Senhor. Porque às vezes a gente espera muito... Não, eu já fui muito assim. Postei um vídeo no YouTube. Não, vai dar ali... 100 mil visualizações. Fica entrando de 10 em 10 minutos. E aí, quantas? Exatamente. Vejo que és profeta. ou já passou por isso. Aí, 10 visualizações. E eu tive uma experiência, Deus está me fazendo lembrar de uma experiência que eu tive na igreja semana passada. Um irmão chegou para mim. É porque assim, eu tenho um canal lá, eu tenho vídeo de música e da minha vida, da minha rotina como cantora. Eu gosto de gravar esses vlogs, né? E aí o irmão falou assim, o irmão e a esposa dele, você não tá postando mais vídeo, né? Eu falei, o nome dele até é João. Eu falei, irmão João, eu tô... Aí inventei uma desculpa, eu falei, Ele, não deixa de postar não, a gente gosta muito de ver seus vídeos. Olha, cara. Aí a esposa dele falou assim, teve dias que eu estava muito triste. Você, do seu jeito engraçado, espontâneo, alegrou meu dia. Eu fiquei bem depois de ter visto seus vídeos. Olha, cara. Então, assim, você não tem a noção do que Deus está fazendo através de você, através da ferramenta que Ele te deu. E a gente espera algo mirabolante. Não, tem que ter pelo menos ali mais 10 mil visualizações. E os 10 que estão te assistindo estão sendo tocados. Perfeito. Estão sendo transformados. Então, faz com o que você tem. Faça com o que você tem. Laila, eu tenho um Samsung, eu tenho um Motorola. Faz com o teu Motorola. Vai dar certo. Entendeu? Excelente, vai dar certo. Excelente. Aí, então, você começou a comprar isso como a ideia de falar, ok, entendi, é um chamado, eu vou caminhar nisso. Quando foi que a coisa começou a virar, que você começou a sair de dentro da caixa? Começou a gravar, começou a ter oportunidade. Como é que foi que isso começou a acontecer? Qual foi a primeira vez que você gravou de fato uma música? Nós participamos de um concurso, concurso Eagle, o nome do concurso, onde a Sony era a gravadora. Foi em Brasília, foi em 2022. 2021 ou 2022, se não me engano. E ali nós participamos desse concurso. Eu não tinha dinheiro, eu acho que era R$600 a inscrição. Concurso caro. Caro, mas assim, você tinha um contrato com a gravadora da Sony, né? E não era. E eu falei assim, eu naquele pensamento, falei, não vou participar não. Pra quê? Cheio de gente lá, muito boa. E eu também não tenho dinheiro. E isso que eu vou falar agora é muito importante, porque eu digo no sentido de você ter uma igreja, você ter um pastor. A minha igreja acreditou demais, a minha igreja, o meu pastor, os membros da minha igreja acreditam demais no que Deus confiou ao meu esposo. Eles se juntaram, alguns amigos, o pastor Felipe França, que é o nosso amigo, se juntou com outros amigos da igreja, com o pastor, falou, não, vamos fazer uma vaquinha aqui para pagar a inscrição da Laila. Eu tinha acabado de chegar em Brasília, tinha um ano na igreja.
E ele falou, não, vamos fazer uma vaquinha para lá para ela participar. Não, você vai ter que participar. Eu falei, ai, tá bom. Aí pagaram, sou muito grata a todos. Que legal. E eu participei ali, mas eu fui naquele pensamento de, eu vou, porque pagaram. Ah, que legal. Deram oportunidade para mim, né? Vou ter que... Muito legal, mas eu fiz uma oração antes, eu falei, Senhor, o Senhor sabia que eu não queria ir nesse concurso, né? Mas eu tô indo porque eu acredito que o Senhor tem alguma coisa para fazer, mesmo que eu ganhe ou que eu perca. Mas me dá um sinal que o Senhor está comigo. E eu tive um sonho um dia antes do concurso, que eu cantava uma música e uma pessoa, não sei quem era a pessoa, falava assim, ó, você tem que cantar essa música no concurso. Que legal. Então eu cantei ela lá. Era uma pessoa que você não sabia que era a pessoa. A gente não sabe. Porque o rosto, eu não lembro, eu só vi a voz, eu não vi o rosto. Ok. E também não importa, né? E eu cheguei no concurso, cantei. Resumindo, eu fui a vencedora do concurso. Que legal. De uma promessa que Deus tinha me feito também há muitos anos atrás. Deus falou que eu faria um concurso, participaria de um concurso e eu assinava um contrato. Olha. E ali foi a virada de chave para o meu ministério. Aconteceram muitas coisas depois, mas assim, foi virada de chave de que na situação da minha vida profissional na música, né? Foi uma virada de chave. E nós vencemos, assinamos um contrato, lançamos 2 canções. Como é que você ficou com a história de assinar um contrato, cara? Se fosse, você tem um contrato com a sua, sim, tava lá a caneta, eu peguei, assinei. Peguei a Bic, assinei. É porque assim, eu não tinha, na época, não tinha muito conhecimento. Meu esposo sabe muito mais do que eu. Mas eu não tinha a dimensão. Hoje eu entendo muito mais, né? Sei que também não é um contrato bom, mas assim, existem contratos melhores, mas foi uma virada de chave que Deus proporcionou para mim fazer entender que, ó, aqui está o primeiro passo. Que legal. Aqui tá o primeiro Tô com você. Exatamente. E aí eu venci o concurso, lançamos 2 canções, 2 videoclipes, e como eu disse, é tudo muito caro na música. Envolve muito dinheiro, e nós que somos dependentes do Senhor, financeiramente falando, né, a gente fica naquela expectativa, Senhor, e aí? Mas eu entendo também que é um tempo determinado para todas as coisas, como a palavra do Senhor vai dizer. E aí depois que nós lançamos as canções no YouTube, nas plataformas, vou até deixar aqui, Não Abra Mão do Céu, a primeira que posso, já tô por favor. Não Abra Mão do Céu, Laila Cardoso, com Y, porque meu pai era metido, né? Não botou com I, não. Exatamente. Não Abra Mão do Céu e A Cruz Não Foi em Vão, foram 2 canções. A Cruz Não Foi em Vão é uma canção do Silas, que por sinal tem muitas canções lindas, que nós vamos lançar em nome de Jesus. Que legal. E a outra, Não Abra Mão do Céu, é de um amigo meu lá do Rio, que nós cantamos num congresso de adolescentes. Eu falei, depois que eu soube que depois que eu passei no concurso, eu falei, cara, eu vou gravar sua música. Ele não grava, enfim, a música é linda, pra glória de Deus. Então você pode acessar lá, Laila Cardoso. Que legal. Tá em todas as plataformas do YouTube. Enfim, e essa foi a virada de chave, mas depois aconteceram muitas coisas que muitas vezes me empacaram de viver ainda mais do que Deus tinha. Como eu disse, muitas coisas eu atrasei no meu ministério. Mas aí surgiram muitas agendas, a gente fez aqui em Brasília. É mesmo? Mas antes de fazer agenda aqui em Brasília, no Rio, eu ia falar Rio de Janeiro, eu fiz muitas agendas no Rio de Janeiro quando eu era mais jovem. Que legal. Com 20, 21 anos. Já tinha. Então, anteriormente, mesmo antes de toda essa experiência de sucesso, porque é uma experiência de sucesso que você está passando, com certeza. já tinha uma experiência de rodar e cantar nas igrejas, tudo. Só que eu não tinha ainda aquela... Maldade não é a palavra, mas aquela percepção de, caramba, eu tô fazendo uma agenda. Sagacidade. Isso, você fala assim, pastor. olha, fazendo uma agenda. Não, tem agenda. Não, fui convidada para cantar na igreja. Era tudo muito uma brincadeira para mim, era tudo assim. Eu sempre levei muito a sério a adoração através do louvor. Era assim, vou encontrar os amigos. Porque, tipo assim, era sempre um amigo que chamava, vamos lá na minha igreja, no culto dos jovens. Eu já fui dentro de favela, assim, braba. Que legal. Vigília. Que legal. O meu esposo que brigava muito comigo quando a gente ainda era namorado. Ele, cara, você não pode ir assim, dentro de favela, cantar... Muito certo, né? Cantar dentro de favela, assim, eu já fui cantar, a igreja era aqui e a boca...
o pessoal, os traficantes vendendo droga aqui, assim, tipo... Traficante na porta da igreja. Não, eles respeitam muito. Mas eu aí, sei demais, assim, sim. É uma loucura. Uber não entrava lá dentro. Nossa. Não entrava dentro da favela. Sim. E era tudo muito... Era uma brincadeira pra mim, assim, uma brincadeira espiritual, porque eu levava muito a sério, mas assim, não, tá bom, paga só minha passagem. Às vezes a igreja não tinha como pagar a passagem. Não, tá bom, eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Aí eu tinha uns amiguinhos que tocavam pra mim. Então eu já cantava muito ali no Rio de Janeiro, nas igrejas. Então já era desenrolado também. Sim. 26 anos no Rio de Janeiro, né? Não tem como não ser. Tem como não ser desenrolado de jeito nenhum. E aí depois que eu vim pra cá, que a coisa ficou um pouco mais séria, que eu fui entendendo. Mais profissional. Exatamente, mais profissional. Agora, meu agente vai te ligar, meu marido. Sim, até porque a gente tem às vezes, essa mentalidade de porque é pra Deus, não precisa ser profissional. Não, de forma alguma. Deus recebe. Deus recebe o meu louvor. Deus recebe sim, mas assim, para Deus fazer de qualquer jeito. E eu tive muito esse pensamento de, não, um louvorzinho aqui Deus vai receber. Deus. Cara, ele é o dono da música, ele criou a música, ele é o cara de todas as coisas. E aí a gente fica nessa, não, vou cantar aqui um pouquinho, vai ficar legal e Deus vai receber. Não, o negócio tem que ser o mais profissional possível. Você vê que no mundo, no secular, eles dão o melhor e nem é para Deus, né? E aqui, dentro da igreja, ou seja, numa agenda, numa administração, a gente quer fazer de qualquer jeito. Então, depois que eu vim para cá, que eu passei nesse concurso, que eu entendi que o negócio era bem mais sério, eu fui entendendo, não, calma aí. Realmente as coisas para Deus tem que ser muito mais elevadas, muito mais profissional, porque ele é o dono da parada toda, então eu preciso fazer o melhor. Interessante, porque muitas pessoas têm essa crise e a desculpa que se dá, até mesmo quando você falou da questão do telefone, de ter o melhor material, é o seguinte, não, Deus sabe. E a grande verdade é que, de fato, Deus sabe. Mas Deus sabe também o que você podia ter feito mais. Exatamente. E se ele é o Senhor do universo e merece o melhor, né? A gente às vezes confunde a passagem do ser fiel no pouco, né? Fiel no pouco é entendimento de pequenas coisas, são princípios pequenos. Se você é fiel com o talento que Deus te deu e multiplica ele, vai vir abundante. Isso aí. Por que não vem abundante? Porque você não multiplicou o pequeno que você teve, né? Interessantíssimo isso, porque eu entendo agora faz sentido quando você fala que você teve um background aí, onde você rodou bastante no Rio, cantando, conhecendo, se preparando, sendo treinada, porque foi uma forja também para você isso, Total. né? E quando você veio para Brasília, a coisa profissionalizou, você falou, eu sei fazer, agora eu preciso fazer com um apelo profissional, com a cara profissional e me apresentar dentro do padrão do contrato que eu assinei. Exatamente. Que legal, muito bacana isso. Aí você acelerou, começou a acontecer e veio a gravidez. Como é que foi essa outra transição? Quando a coisa estava engajando, brincadeiras à parte, o Gabriel veio na verdade, para fazer crescer ainda mais o nosso ministério, né? Porque ele faz parte. Mas nós éramos líderes de adolescentes, eu e o Silas, e a gente estava num nível assim de agitação muito alto, sempre ele envolvido com a igreja. E engraçado que 2 meses antes de eu descobrir a gravidez, de eu engravidar, uma irmã falou, Deus fala muito comigo através de profetas, que particularmente eu gosto. É por isso que Deus fala com você. Exatamente. Você, meu irmão, que tem problema com profecia, com palavra liberada, você não recebe porque você tem problema, tá vendo? Ela recebeu a palavra da assinatura do contrato lá e você fica achando ruim, tá vendo? Assim, muitas das promessas que se cumpriram, que vão se cumprir na minha vida, foram faladas através de pessoas. Deus usar pessoas. Deus fala comigo também em sonhos, né? Mas assim, ele usa mais pessoas porque talvez é o jeito que eu me identifique mais com ele, da forma dele falar. E 2 meses antes de eu engravidar, Deus usou uma irmã e falou, a irmã Simone, ela da minha igreja, muito querida, muito usada por Deus, irmã do coque. Essas são as mais legais. Eu falo do coque porque às vezes ela usa sim, coque. Sim. Ela falou, Deus está curando o seu ventre. Olha. O seu ventre, eu vi o seu ventre seco. E eu falei, amém, eu creio. E depois uma outra irmã falou comigo, falou assim, ele vai vir para unir você ainda mais, você e seu esposo.
para fazer cumprir o que Deus tem sobre a vida de vocês. Eu falei, amém. E depois de 2 meses nós descobrimos a gravidez, felicidade a mil. E assim... Estava programado, Não. vocês estavam se estruturando? Não. Foi daquele jeito, eita, sem querer não é. Porque não nunca é sem querer, não. nunca é sem querer. Ops, surpresa! Nossa! Tá. Eu acho que Deus olha e faz Fala assim, brincadeira. tá né? bom, viu? Surpresa, né? Até os anjos já sabiam, já. E aí passaram-se os meses, foi uma gestação muito tranquila, graças a Deus, não teve nenhum problema. Sorte de poucos, uma gestação tranquila, porque todo mundo ou passa mal, ou não sei o quê. Eu fiquei muito tranquila, graças a Deus. Mesmo? Pra você ter ideia, nem tanto sono assim como as mulheres sentem na gestação, eu não sentia tanto sono, eu dormia assim, mas não tive enjoo, enfim, foi muito tranquila, graças a Deus. Só que no dia do parto, como ele virou, ele sentou. Eu queria ter tido um parto normal, não consegui. E aí o médico falou assim, o médico que estava me acompanhando no pré-natal falou assim, ó, quando você fizer 39 semanas, você vai fazer a cesárea. Só que pelo plano de saúde que nós temos, eu posso chegar lá no hospital, que é conveniado, falando, não, eu tenho aqui um pedido do médico, eu posso fazer cesárea hoje, se eu quiser. Só que eu não sabia, fiquei com medo, falei, se eu chegar lá, eles não quiserem fazer a cesárea, porque tem que marcar, porque tem que agendar, né? Sim, Mas ele falou, não, você pode chegar lá, você vai... Eu fiquei muito nisso, falei, eu vou chegar lá, eles não vão querer tirar o Gabriel. E aí, na sexta-feira, eu tive ele no sábado, no dia 12 de julho, na sexta... Eu fui dormir temerosa, porque o médico tinha me dado o papel e falou, não, porque o seu parto é de risco, porque ele pode querer nascer e ele está sentado. Você já sabia com antecedência que ele estava sentado, então? Sim, tá. Ele estava encaixadinho certinho para ter um parto normal. Sim. Aí 3 semanas antes, não, 4 semanas, um mês antes, ele sentou e não virou mais, ficou ali sentadinho, quietinho. E ele falou assim, porque sua bolsa pode estourar, ele pode querer sair sentado. E isso é um risco. Não é legal. E aí eu falei, tá bom. E fiquei nessa apreensão. Falei, eles não vão querer fazer cesárea em mim. A minha pastora, a pastora Viviane, ela teve um sonho. Isso nasceu no sábado de manhã, eu estava indo para o hospital, ela teve um sonho. Falou assim, eu sonhei que você tinha o seu bebê hoje. Olha. Era Deus confirmando que não, vai dar tudo certo, fica tranquila, pode ir para o hospital. Ela falou, você chegar no hospital já tinha tido seu bebê. Eu falei, amém, pastora, é de Deus mesmo que eu tô indo lá ter agora. Olha só. Mas naquela apreensão, resumindo, aí chegamos lá, ficamos muitas horas esperando, porque tem que esperar, eu já de jejum, desfalecendo, com muita fome, cansada. Mas assim, graças a Deus, Deus preparou tudo, o hospital Você perfeito. Chegou a entrar em trabalho de parto? Não. Nada? Eu fiz cesárea com 39 e 2 dias. 39 semanas e 2 dias. E cheguei lá com o papel, não, é de risco, né? Então vamos preparar você. Só que aí, tudo perfeito. Botamos o louvor na hora do parto, e agora tem isso, né? Eu acho muito legal. Tem, é? Tem. Poxa, não tinha isso aí, não, pastor? Minha filha... Eles... Na minha época, deixa pra lá. Eles pedem para você preparar uma playlist. Legal. Mas isso é quando você tem um parto assim programado. Não, você vai ter tal dia, então você se prepara. O meu, como foi lá, cheguei... Ele falou assim, você tem alguma música? Tá aqui o pedido, tá aqui o pendrive. Tipo isso. Tem algum... Pedi para botar Eli Soares, enfim. E na hora do parto ali, tudo certo, tiraram ele, foi muito rápido, só que eu não ouvi o choro dele. Eu falei, tem alguma coisa errada. Não tô ouvindo o choro do meu filho. Pelo menos assim, você estava anestesiada, né? Mas você viu transcorrer e, de repente, quando chegou na hora de nascer... E horas antes... Eles foram ouvir o batimento, estava tudo certinho, o batimento tá tranquilo e tudo mais, pressão, tudo normalizado. Aí, quando foram tirar, ele não ouviu o choro, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu muito dopada, estava muito assim, porque estava com fome, anestesia. Eu falei, não estou ouvindo o choro dele. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, alguma coisa não está certa, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor preparou tudo isso aqui. Então, se tiver alguma coisa de errado aqui, o Senhor vai fazer, vai intervir aqui agora. Eu no pensamento orando, e meu esposo filmando. Aí teve uma hora que a médica falou assim, papai, para de filmar um pouquinho. E passaram-se ali, eu acho que uns 5 minutos. Você ouviu isso ou ele te contou depois? Ele me contou depois. Entendi. Passaram 5 minutos ali, foram os 5 minutos mais longos da minha vida. E eu falei assim, eu não tô ouvindo meu filho chorar.
Aí eu ouvi o choro dele, aquele choro de... Parece que aquele choro de alívio. Chorando a beça. Eu falei... O mundo saiu das minhas costas. Nossa, e eu fui... Ela chegou, apresentou, deixou ali uns 3 segundos pra eu ver. Mamãe tá aqui? Depois levou. Não teve naquele tempo de chegar aqui, dar um beijinho ali? Não tive. E aí passou, eles me fecharam, né? Fecharam a cirurgia e nós fomos pra sala de recuperação. Depois trouxeram ele, estava perfeito, estava lindo. No mesmo dia isso ainda? Isso, no mesmo dia. Okay. E depois o Silas me contou, depois passou a turbulência. Tanto que eu não consegui ver o vídeo até hoje, eu não consigo ainda ver. Ele falou assim, o Gabriel nasceu sem vida. Meu Senhor Jesus. Eles ficaram ali uns 5 minutos reanimando ele. Minto, eu vi o vídeo assim, de relance, porque 2 amigos nossos pediram pra ver. Aí eu vi de relance eles fazendo a massagem cardíaca nele. Ele roxo. Aí ele voltou à vida. Na verdade, Jesus soprou fôlego de vida nele. E tá aqui. Tá dormindo? Tá chegando ali agora com o pai. Ele tava gritando, ele é pentecostal. E assim, a gente vive de milagre, pastor, o tempo todo. Eu, meu esposo, meu filho. Provavelmente ele bebeu água do parto. Porque fizeram 2 lavagens nele depois. Pra tirar essa água, porque ele mamava e vomitava. Aquela água suja. E ela falou assim, a gente vai fazer uma lavagem. Já quando depois que você pegou ele no colo, Sim, ele mamava, ele mamou e vomitou? Vomitava. Ainda ficou nessa dinâmica? Sim. Quanto tempo você ficou internada? Não, fiquei 2 dias. Isso tudo foi em 2 dias. Sim. No primeiro dia, já fizeram 2 lavagens nele, porque não, vamos lá ver, porque ele tá mamando, mas tá vomitando. Tá voltando tudo e uma água preta. Aí na primeira lavagem, melhorou um pouco, mas depois voltava aquela água suja. Aí o pessoal, não, vamos fazer uma outra nele. Uma outra lavagem. E fizeram uma outra lavagem nele, depois ele ficou normal, graças a Deus, saímos do hospital com o nosso milagre. Ele é um milagre. Ele é. Gabriel, um milagre. Ele é um milagre. É um milagre, cara. Escolhido por Deus desde o ventre. É verdade, olha só. Tá meio gordinho. E aí vocês voltaram para casa e como é que foi voltar a rotina sua, assim? Porque você teve que desacelerar. Desacelerou, Total. Aí... E para mim foi um baque, desacelerar, porque eu estava no nível de agitação na igreja, nos cultos, com os adolescentes. Era ali dos adolescentes? Estava assim num nível muito alto de agitação. E os meus hormônios, todos desregulados, né? Você, mulher que está me assistindo, sabe como é que é, que já ficou de gestante. E aí eu fiquei meio deprê. Eu quase entrei numa depressão pós-parto. É mesmo? Porque eu ouvi uma vez o pastor falando que a pior parte para uma pessoa que tem depressão é a parte do final da tarde para a noite. Que parece que a depressão vai aflorando ainda mais esse sentimento. E eu sentia isso. Olha. Quando eu ia cair na tarde para a noite, eu começava a ficar muito triste. Já baixa. Muito triste. E eu começava a me dar um sentimento de medo, um sentimento de, calma aí, agora? E quando a gente voltou do hospital, minha mãe ficou comigo uma semana, porque nós não temos rede de apoio, minha mãe veio do Rio de Janeiro, ficou comigo uma semana. Mas no primeiro dia É engraçado, mas na hora foi desesperador. No primeiro dia que ele chegou, na primeira noite, ele ainda estava voltando um pouquinho, ele estava tendo um pouquinho de refluxo, porque é muito imaturo, né? E aí eu fui tirar a fraldinha dele, e ele tinha acabado de mamar, não tinha botado para rotar, rapaz. Que não tem de primeira viagem. Exatamente. E aí ele teve refluxo e voltou, engasgou. Rapaz do céu. E ficou querendo chorar, engasgado. Eu falei, ai meu Deus, já fiquei morta. Você não ficou, Silas, cadê você, Silas? Silas, cadê você? Eu tô aqui do seu lado. E ele muito tranquilo, mas ele tipo assim, só por fora. Mas por dentro eu sei que tava. E eu batendo nas costas dele, aí ele voltou. Eu falei, gente, eu fiquei mole assim. Isso não veio no pacote. Gente, isso não podia vir no pacote. Aí enfim, aí passou, a gente foi aprendendo que ele não pode ficar com a cabeça muito baixa, depois que mama, né? E aí eu fiquei, falando da depressão, eu fiquei muito, muito triste, ficava com medo de tudo, não queria sair com ele, até porque ele era muito novinho. Eu saía ali perto de casa com ele para dar uma volta, mas ia caindo à noite, assim, eu ficava depressiva, e ficava triste, e com muito medo, e eu falava, gente, por que eu tô assim? E são coisas que a gente precisa vigiar muito, principalmente em relação à nossa mente, nossa saúde mental. Quando a gente está assim, o que a gente está assistindo? Olha só. Com quem que a gente está conversando,
o que a gente está vendo na televisão, Olha porque só. isso fomenta muito a nossa mente, estimula muito a nossa mente a ficar pior ou ficar melhor. Naturalmente já estimula, principalmente quando você está numa situação de vulnerabilidade. Exatamente. Né? E eu ficava ali muito triste, enfim, passando esse um mês, eu falei assim, não, quando ele fizer 2 meses eu vou voltar aí aos cultos, porque eu também sentia muita saudade de ir aos cultos. Porque assim, seu pastor foi gente boa. Lá na igreja 1 mês. Né? Você não pisa aqui na igreja 1 mês com seu filho ou com sua filha, porque vai ficar em casa aí, tem que tomar cuidado, vacine, papapá. 30 dias não apareceu, ô querido, você é crente ainda? Não, e eu acho que esse lance da deprê, foi porque eu também fiquei muito, às vezes ficava com tempo ocioso, ficava ali no celular, aí aparecia, o Instagram entrega qualquer coisa para vocês, né? Se você fizer uma pesquisazinha do tipo, meu filho engasgou. Exatamente. Pronto. E aí, um vídeo, se você passar ali 10 segundos, ele vai te mostrar vídeo relacionado àquilo ali que você viu. E aí tava muito no auge da bronquiolite, muita criança, aparecia criança que faleceu. Eu falei, eu não vou ficar mais vendo isso aqui não. Eu vou ficar aqui lendo a Bíblia, vou fazer uma outra coisa, porque aqui não dá mais. Isso ficou alimentando a minha mente durante alguns dias. Eu falei, não quero isso pra minha vida, não. Teve um detalhe aí nisso aí que foi o seguinte, né? Vocês eram líder dos adolescentes, mas aí o pastor deu licença. Deu. Mas depois já encaixou vocês aonde? Não, no mesmo dia ele falou assim... Olha que lindo. Ele falou assim, vocês vão ter o Gabriel, né? Então a gente vai fazer uma mudança aqui. Esse casal aqui vai ficar líder de adolescente e vocês vão para liderança do louvor. Ou seja, assim, vocês estão saindo de uma coisa, mas vocês não vão ficar... Pastorzão, você é dos meus, meu irmão. Você é dos meus. Pastor César, um abraço, pastor. Vocês não vão ficar parados, não. Eles não entendem, pastor César, mas eu te entendo. Ele falou, vocês não vão ficar parados, não. Vocês vão sair dos adolescentes, mas vocês vão para o louvor. Aí hoje nós somos líderes de louvor, que é muito mais tranquilo, assim, entre aspas, em relação ao adolescente, porque adolescente tem uma demanda muito maior, tem uma atenção muito maior. E no louvor a gente lidar com adultos, né? Adolescentes não, enfim. Resumindo, depois de 2 meses eu saí com ele, fui à igreja, primeiro culto, na tarde da bênção. Eu estava muito mal, mas antes eu fiz uma oração, falei, Senhor, o Senhor não me deu o Gabriel para eu viver assim com medo. Que medo é esse? Talvez seja um medo de mãe mesmo, que já é implantado em nós, já está em nós, que só desperta quando você tem um filho. Mas eu senti um medo que não era normal, uma coisa assim, um sentimento ruim, uns pensamentos assim que não eram naturais, não eram normais. E eu falei, Senhor, o Senhor não me deu o Gabriel para viver assim, com medo, temerosa. E aí eu fui à igreja, 2 meses, falei, graças a Deus, 2 meses, ele tomou a vacininha de 2, eu vou na culto, mas fui ali, né, ainda com pequenos passos, eu não ia sempre, e Deus usou uma irmã, falou, não, estou tirando o peso das suas costas, essa ansiedade que você está sentindo, eu estou tirando agora também. Olha. Do seu filho eu cuido, não tem por que você ficar com medo. E eu não falei nada para ninguém. Só tinha conversado com o Silas, né, meu esposo, e falado para Deus. Deus falou, não, eu estou cuidando de você, fica tranquila. Ele veio só para dar continuidade à promessa. Olha só. Ele não veio para fazer você sofrer ou para você sentir esse medo que você está sentindo. Fica tranquila. E depois dali foi só vitória. E graças a Deus nós estamos aí. Ele vai ao culto. O pastor até perguntou aqui nos bastidores se ele usa aquele abafadorzinho, né? Gente, meu filho é raiz. Eu sei que não é muito bom, né? Mas graças a Deus a minha igreja tem Olha os comentários da galera. Como assim não usa? A minha igreja tem uma acústica boa. Então, assim, ele consegue ficar ali tranquilo. Ele não fica... Ele não fica agitado assim no sentido de estar incomodado. E se eu vejo se ele está incomodado, eu saio do culto, fico um pouquinho lá fora com ele. Ele dorme na hora da palavra, ele dorme na hora da... É uma benção. Que legal. Graças a Deus. E agora a gente está retomando aí, né, a prática da nossa ministração, principalmente na minha casa, na minha igreja, que eu amo, é o lugar que eu mais amo ministrar, é na minha igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Asa Norte. E a gente está vivendo aí, um dia de cada vez, com as promessas do Senhor em nossas vidas. E na expectativa que Deus fará ainda coisas maiores. E vamos lá, projetos para frente. Já conseguiu parar para pensar um pouco e estruturar alguma coisa? Você e o Silas, para onde vocês vão nessa questão ministerial? Ou ainda estão cabeça muito no Gabriel ainda, esperando algumas coisas se regularizarem? Já tem projeto, já tem plano? Sim, nós temos
muito mais o Silas, que eu disse, ele é muito mais pra frente, muito mais visionário do que eu. Eu, mãe, né, fico assim, não, calma aí, o Gabriel. E ele fala, não, a gente consegue adaptar aqui. Como a gente não tem... Gente, você que tem rede de apoio, graças a Deus por isso. É verdade. Você, mãe e pai, que tem uma rede de apoio aqui na sua casa, na sua família, perto de você, olha, vocês precisam agradecer muito a Deus, porque é muito difícil não ter rede de apoio aqui. Nós temos nossos amigos, muitos amigos nos ajudaram, se ofereceram, nós temos, assim, uma família, mas não é a mesma coisa que uma mãe, Sua mãe, uma irmã, sua sogra. exatamente. Assim. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar nele primeiro, no Gabriel. Mas nós estamos com muitos projetos, estamos para gravar agora, a gente começar, na verdade, estamos para sentar e colocar no papel as músicas que nós queremos gravar, lançar, porque o Silas tem muitas canções, como eu disse, canções lindíssimas, e nós estamos nessa expectativa aí, nessa correria para poder botar para frente, na verdade, dar continuidade que Deus já falou que vai fazer. Já começou, exatamente, né? já começou. Que legal. E aí, ano que vem é um ano de muitos projetos para a gente pôr em prática, em nome de Jesus. Amém. A gente ficou aí um ano bem tranquilo, um ano bem zen, porque eu estava gestante, né? Então, cuidando da família, exatamente, estruturando a família para o próximo passo que vai vir. E querendo ou não, nós fomos líderes dos adolescentes 5 anos. Querendo ou não, a gente ficou um pouquinho parado, porque a gente se dedicava muito a eles. E às vezes eu não entendia, eu falava, pois Senhor, será mesmo que meu ministério vai engajar novamente? Vai, porque a gente está aqui. E Deus falou assim, não, está chegando o tempo de vocês voarem, de vocês saírem daqui um pouco. E eu disse aqui, repito, o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes a gente quer se apressar, quer dar um passo à frente. Mas se você quiser dar um passo à frente, você vai quebrar sua cara. Desculpa. Eu estou dizendo por experiência própria, né? Você também, né, pastor? Deve ter passado por isso. Exatamente. Não, vou dar um passo aqui. Não, Senhor. E se eu fizer assim, Senhor, eu vou tentar aqui. Aí não vai dar certo. Nós que vivemos 100% na dependência do Senhor, a gente precisa esperar o compasso do Senhor. O passo que Ele vai dar primeiro, não, Senhor. E, às vezes eu pergunto, Senhor, é para eu dar esse passo aqui? É para eu fazer isso aqui? Ele fala não. Às vezes ele fala não, pode dar. Legal, muito legal. Mas muitas vezes ele fala não. É bom quando ele fala não, né? Porque quando ele fala não, a gente sabe, é verdade, Deus está cuidando de mim. Só assim você fica assim, será? E aí você sente realmente uma dependência. Eu particularmente sinto assim que eu sou muito dependente do Senhor. O Silas às vezes brinca comigo, cara, você é muito espiritual. Eu falei, eu sou muito espiritual, assim, no sentido de... Claro que a gente tem que ter também, às vezes, um pé na terra, né? Em relação às coisas humanas, né? Atitudes que nós precisamos tomar, mas quase 100% das vezes eu sou espiritual. Não, calma aí, vou perguntar. Aí o Silas fala assim, menino, você que não precisa perguntar não. Isso está na cara que você precisa fazer. E realmente está na cara que eu preciso fazer aquilo. Mas como eu sou muito, assim, nesse lance de espiritualidade, dessa dependência... Dependência de Deus. Eu fico, será? Será? E às vezes Deus está usando meu marido para falar, não, é isso mesmo, garota, vai lá, vai dar certo. Ok, o profeta te diz, vai lá. Ele é o profeta da minha casa, né? Legal, então, legal. É isso, estamos aí com as expectativas no Senhor, com o coração queimando por Ele, do que Ele vai fazer. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar. E aí eu vou pedir para você deixar uma palavra para o pessoal que está assistindo a gente, deixar suas redes sociais. Você é filha de pastor, foi criada na igreja. Hoje você é mãe. Sim. Então você já é a segunda, está indo para a terceira geração, que é o Gabriel, de filho cristão. Que acerto que você vê que seu pai teve com você em relação a Deus e a igreja que você quer repetir na vida do Gabriel? Não foi combinado, galera, por isso que ela vai para pensar agora. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Meu pai me ensinou, mesmo ele estando na situação que ele esteve nos últimos meses dele aqui na Terra, eu via nele, assim, uma dependência total, por mais que ele não tinha forças para voltar ao que ele era antes, ele mostrava, assim, uma fragilidade, uma dependência do Senhor que me movia, que me fazia não desistir. Por muitas vezes, eu vou contar uma pequena experiência rápida aqui, quando meu pai chegava todos os dias bêbado em casa,
por ser dependente do álcool, teve um dia que eu falei assim, teve um dia que eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu não vou ficar mais aqui na minha casa. A minha irmã já era casada, morava eu, minha mãe, meu irmão e ele. E ele estava desempregado já tinha 2 anos, eu trabalhava, minha mãe trabalhava, sustentava a casa, meu irmão. E teve um dia que ele chegou num estado assim, deplorável na minha casa, e eu falei pro Senhor, se minha mãe quiser ficar aqui com ele, vivendo essa vida, eu estava assim, num nível de revolta muito alto. Natural. Eu falei assim, se minha mãe quiser viver aqui com ele, que ela vive, eu vou embora. Eu vou alugar sem dinheiro nenhum, assim, estava trabalhando, ganhava um salário mínimo. Eu falei assim, eu vou embora e eu não quero mais ficar aqui. Isso está me consumindo. E aí um dia depois, minha mãe chegou para mim e falou assim, eu não falei isso para ninguém, falei para Deus, eu tive um sonho com você. Eu via que você tinha feito suas malas. Eu chegava aqui no seu quarto, suas malas estavam prontas. E eu perguntava para você, você vai para onde? Você vai embora? E você ria para mim sem graça. Nossa. Pastor, eu já estava determinada a ir embora de casa. Sensacional. E Deus contou para minha mãe. Aí ela brincou, você vai embora? Você vai me deixar aqui? Aí eu entendi que era Deus falando. Eu falei, não, mãe, não vou te deixar. Não. Olha. E mesmo assim, vivendo essa situação, essa revolta, eu via que meu pai queria muito estar de volta nos braços do Senhor, estar de volta na casa de Deus, mas ele não conseguia. E isso mostrava a mim que ele amava o Senhor, só não conseguia viver o que ele viveu. E a minha mãe ainda mais. Minha mãe, assim, o maior exemplo de esposa, de mulher de Deus, eu tenho a minha mãe. Porque minha mãe ficou com meu pai até o final. Firme. Ela não desistiu. Passando o que nós passamos, porque eu sei o que nós passamos. Deus e eu sabemos. Só quem é filho de alcoólatra sabe o que é. Então, ela foi fiel até o fim. E isso demonstrou a mim, isso ela demonstrou para mim que é um amor que ela sentia, não só por ele, mas eu acho que ela chegou a um nível de pena. Tipo assim, se eu não cuidar, quem vai cuidar? Mas o amor que ela tinha por Jesus. Porque ela não estava cuidando dele só por ser marido, né? Mas por amar a Jesus. E então meu pai e minha mãe, assim, me ensinaram, me deixaram claro que eu preciso amar Jesus independente de qualquer situação. Forte. E eu quero passar isso para o Gabriel. A minha oração pelo meu filho é que ele ame Jesus acima de tudo. Que ele vai passar por problemas, a vida é assim, mas que independente dos problemas que ele passe, da situação que ele esteja, ele precisa amar Jesus. Amém. Porque o amor a Jesus supera tudo. Amém. E é isso. Fortíssimo. Uau. Uau. Bom demais. Benção, obrigado pastor. pelo seu tempo. Nossa, que honra, Obrigado que por ter privilégio. vindo. Se deixar, a gente fica aqui até... Contar a história e deixar aqui, embora. 1 hora? 1 hora e pouquinho. É bom que a gente vai embora na conversa, assim, que é bom. Deixa um recado pro pessoal. Ai, gente. Depois disso tudo que eu falei... o pastor citou aqui sobre, às vezes, você querer fazer algo, mas esperar muito para fazer. Eu vou repetir aqui, não espere muito. Faça com o que você tem, faça com as ferramentas que o Senhor te deu nesse momento. Se é, como eu disse, um celular que não vale muita coisa, que talvez não filme em 4K, faça com o que você tem. Porque o Senhor vai te fazer chegar aonde você quer, aonde você almeja. Faça com pouco, que no muito o Senhor vai te fazer prosperar. É isso. Deus abençoe a sua vida. Não desista. Eu costumo dizer que o propósito é muito maior do que a performance, do que uma canção. Talvez eu esteja dizendo para você que é cantor, que você queira viver do seu ministério, ou talvez ministério da palavra. Muito maior do que a performance, ou cantar bonito, ou profissionalismo, que é muito importante. Muito mais do que tudo isso é o propósito para qual o Senhor te chamou. Então não desista. Amém, amém. Deixa a rede social pra galera te seguir. Sim, Laila com Y. Instagram, o Gabriel tá no Pentecoste ali, pessoal, se vocês estiverem escutando. Laila Cardoso com 2 Os no final. Todos, TikTok, Instagram e Facebook. YouTube, Laila Cardoso. Acho que só tem uma Laila Cardoso no YouTube. Pronto, fechou. Privilégio. Pessoal, é isso. Obrigado você que ficou com a gente até aqui. Se você entende que esse conteúdo é relevante, lembrou de alguém, foi para você, curte, compartilha.
Se você está acompanhando a gente da TV Gênesis, segue nas redes sociais. Eu espero você no nosso próximo Mais Brasília, nosso editorial terrivelmente evangélico. Deus abençoe vocês. Até a próxima.